Pessoal, então agora dando sequência aqui, né, ao nosso quarto capítulo aí da apostila, a gente vai falar da distribuição T de student, tá? Na prática, gente, muitas das vezes quando a gente vai fazer alguma pesquisa amostral, a gente não conhece o desvio padrão da população. Então, quando isso acontece, a gente precisa estimá-lo através da amostra. Nesse caso, como a amostra vai estar trabalhando com a amostra, a gente tem uma incerteza maior, sabe? E, Nesse caso, a distribuição da média amostral ela não segue exatamente a distribuição normal. Em vez disso, a gente vai utilizar uma distribuição T de student. Deixa eu mostrar para vocês aqui no gráfico algumas particularidades dessa distribuição. Essa distribuição, gente, ela é muito próxima aqui no gráfico, aqui, olha, da distribuição normal. Olha, ela tem média zero, né? Então ela também está aqui, ó, no eixo Y do meu gráfico. E ela também faz uma curva em forma de sino. Qual que é a diferença da distribuição T de Turing para a distribuição normal? A área embaixo da curva aqui também, ela vai me dar a probabilidade de um evento ocorrer. Então, qual que é a diferença? É o seguinte, porque ela aumenta a incerteza. Porque quando eu trabalho com uma amostra pequena, a minha chance de errar é maior, não é? Se eu tenho uma amostra grande, o meu erro é menor, porque eu estou mais perto do parâmetro da população. Se eu trabalho com uma amostra menor, então a pessoa que sob o pseudônimo de student, né, o William Searle, ele não podia usar o nome dele na época, então ele usou um pseudônimo, né, e criou essa distribuição, o pseudônimo de student, e ele criou essa distribuição T. O que essa distribuição T tem de diferente, então? Ela tem isso aqui, ó, graus de liberdade. Tá? Graus de liberdade. Então, o que vocês vão ver? Eu coloquei aqui 10 graus de liberdade. Eu vou começar a mexer nisso aqui e vocês vão acompanhar comigo. Olha, 9, 8, 7. O que vai acontecer? Olha, vocês vão ver que a área sobre a curva, a área azul, ela vai começar a abaixar e ela vai larguear a distribuição. Olha, ela vai começar a ter caudas mais densas. Olha, eu estou abaixando aqui, ó, 6, 5, 4. Olha, a curva azul está abaixando. Olha, 3 já abaixou mais, 2 abaixou mais. Abaixou mais, tá vendo? O que aconteceu aqui com a cauda? Olha, a cauda ficou mais larga. O que acontece então? Então a minha probabilidade ela está mais distribuída, não é isso? Então eu tenho mais outliers, eu tenho caudas mais densas. Então por que o student criou essa distribuição aqui? Porque quando a amostra é muito pequena, eu tenho uma incerteza maior associada. Então o que ele fez? Ele achatou a distribuição normal, tirando esses graus de liberdade. Para quê? Para que o intervalo de confiança dele fosse mais conservador, ele tivesse uma probabilidade menor. Então ele largueou o intervalo de confiança. Tá? Então foi mais ou menos isso que ele fez. Então aqui, olha, quando eu aumento o grau de liberdade aqui, agora eu vou aumentar, olha. Eu vou aumentando. 7, 8, olha lá. Quando chega em 8, está parecendo que está igual, ainda não está igual, olha. Quando eu vou mexendo aqui no grau de confiança, olha, vou voltar para 8, ó, 8. Olha lá, lá embaixo a probabilidade, olha, 99,89. Aumentei para 9,93. Aumentei para 10,95. Aumentei para 11,96, 97, 98. E assim vai. Ali quando vai do 14 até 15, 16, tá vendo? Tá mexendo só na terceira casa decimal em diante. É muito já próximo da distribuição normal. E quando eu vou chegar em 30, olha o que vai acontecer. Eu até deixei no HTML aqui, olha. Quando a amostra chegar em 31, eu vou ter 30 graus de liberdade. Então, o que acontece aqui? Olha, deixa aqui, olha. V grande lá, graus de liberdade grande, aproxima da normal. Então, na literatura, o que vocês vão achar? Que sempre que eu tiver uma amostra que ela tiver eh, 30, 30 elementos ou mais, eu já posso entender que a distribuição é tão próxima da distribuição normal que eu posso usar a normal. Se a amostra for menor que 30, no caso aí 29 para baixo, 29, 28, 27, principalmente amostras muito pequenas, olha, quando a amostra chega lá em 8, olha, a minha curva vai alargando, olha como é que ela largou. Amostras muito pequenas, eu tenho que usar a distribuição T, tá? Com amostras já maior que 30, eu já posso considerar que aquilo já teve tendência de ir para normal. Então, a tão desprezível diferença ali embaixo, na porcentagem do evento, na probabilidade do evento, né, que eu posso já trabalhar com a normal. Então, gente, distribuição T é muito parecida com a normal. A média
é zero, ela também é simétrica em torno do eixo x, tudo praticamente igual. O que muda? Essa questão dos graus de liberdade, tá? Em vez de falar aqui que é a normal padrão com Z1 e Z2, né? A gente trabalha com os valores de x chamando eles de T1 e T2, né? Que é pela distribuição T. Mas é a mesma coisa, tá? Então aqui, agora que vocês já viram o gráfico e já entenderam intuitivamente o que significa, a gente vai ler aqui na apostila, olha. Então, na prática, quando a gente não conhece aqui o desvio padrão da população, eu vou utilizar a distribuição T-de-Student. Isso acontece porque a gente precisa estimar ele a partir da amostra. Então, se eu não conheço o desvio padrão da população e vou estimar através da amostra, da estatística da amostra, né, eu tenho o quê? Eu tenho mais erro. Uma coisa é eu conhecer o parâmetro, a outra é eu não conhecer o parâmetro e estimar. Se eu estou estimando, eu já sei que eu tenho erro. Então, o que eu faço? Eu já jogo na distribuição de probabilidade mais conservadora. Porque eu aumento o intervalo de confiança e garanto que as minhas estimativas vão estar dentro de um certo intervalo de confiança. Tá? É exatamente isso que a distribuição faz. Então, aqui, ó, a distribuição T-de-Student, tá? Estou aqui na apostila. É uma distribuição de probabilidade contínua. Então, da mesma forma que a distribuição normal é contínua, essa também é contínua, né? A gente tem probabilidade de menos infinito até mais infinito, né? A gente tem todos os valores ali. A gente não calcula probabilidade pontual, e sim por intervalos, né? Ela também é simétrica em torno do zero, né? Mostrei para vocês aqui no gráfico, a simetria dele em torno do zero. Então, também tem formato de sino, né? A diferença, com caudas mais pesadas. Por que as caudas mais pesadas? Porque à medida que eu baixo o grau de liberdade, eu aumento, como se eu tivesse mais outliers. Então, eu aumento a cauda, eu espalho essa probabilidade mais. Então, eu tenho mais incerteza associada. Tá? Então, aqui, ó, maior incerteza. Ela se aproxima da distribuição normal quando a medida de graus de liberdade, GL, é igual a n menos 1. N é o tamanho da amostra. Então, quando eu tenho uma amostra já de 30, né, menos 1, 29, ainda usa a distribuição T-de-Student. Quando a minha amostra chega em 31, 31 menos 1, 30. Então, eu já começo a usar ali com 30 graus de liberdade, já começo a usar a distribuição normal, porque é desprezível a diferença. Graus de liberdade. A forma da distribuição T depende de um parâmetro, né, que é o grau de liberdade. Os graus de liberdade representam a quantidade de informação independente, a quantidade de informação que eu tenho ali, disponível para estimar o parâmetro. Então, quando eu tenho pouca informação para estimar o parâmetro, o que acontece? Eu tenho mais incerteza, não é isso? Então, no caso da média amostral, os graus de liberdade, também colocado aí, a gente vai ver na literatura DF, que é Degrees of Freedom, né? Graus de liberdade em inglês, muitas vezes a gente vai achar DF nos livros, né? Ele é n-1, tá? Então, o que eu posso entender aqui? Quanto menor o tamanho da amostra, eu tenho mais incerteza. Se eu tenho mais incerteza, eu não posso usar a distribuição normal, eu tenho que usar a distribuição T-de-Student para fazer meus testes de hipótese e meus intervalos de confiança, tá? Uma intuição aqui sobre os graus de liberdade, olha, para gente ter uma noção intuitiva. Considere uma amostra com 3 valores cuja média é conhecida. Então, eu tenho uma amostra com 3 valores e eu conheço a média. Se conhecemos 2 valores, eu já consigo estimar o terceiro. Eu sei a média, já sei 2 valores, então o terceiro ele fica fixo para mim. Né? Por quê? Porque se eu mudar ele muito, ele muda a média. Né? É uma equaçãozinha ali, né? 3 valores somados é igual a 1. A média dos 3 ali é igual a 1. Ou seja, 2 valores eles podem variar livremente. Nesse caso, existem 3 menos 1 graus de liberdade. A noção intuitiva é essa. Sempre que eu tenho uma amostra, por que eu tiro 1 grau de liberdade? Porque se eu tenho o n menos 1 fatores, o próximo para mim ele é fixo. Então ele já é fixo. Tá? É mais ou menos a ideia que a gente tem para passar isso aqui intuitivamente. A relação com a distribuição normal, então, ao contrário da normal, existem muitas distribuições T, né? Então, para a normal padrão, ela só tem uma, não é isso? A normal padrão, né? Porque existe várias distribuições normal, mas a padrão, com média 0 e desvio padrão 1, é só uma, né? Só tem uma. Então, para cada grau de liberdade, 2, 3, 4, 5, lá, eu vou mudando, eu tenho uma distribuição T diferente, olha.
No dia que eu mexo com o grau de liberdade, eu tenho uma distribuição T diferente. E esse grau de liberdade vai crescendo, crescendo, crescendo. 100, 200, sabe? Lógico que cada vez mais, quanto maior ele aqui, mais desprezível é a diferença do normal. Então, assim, a gente não usa graus de liberdade muito altos. A gente usa ali até 30. Passou de 30, eu já trabalho com a normal, tá? E, então, a distribuição Z, né? Ao contrário da distribuição normal, que é a Z, existem muitas T de student, né? Para cada grau de liberdade, eu tenho uma distribuição. Se as amostras do tamanho n são tiradas da população normal com variância finita, os valores de t é igual a x menos μ sobre o desvio padrão da amostra sobre vezes, né, a raiz do tamanho da amostra, que é o n. Então segue a distribuição t de Student com n menos 1 grau de liberdade. Então como que eu faço para mim descobrir os valores de t? Da mesma forma que eu usei o z-score para padronizar, eu uso o t, né? Seria um t-score, né? Para achar aqui os valores de t. Essa formulazinha aqui, tá? Aqui, essa figura aqui, ela está mostrando o que eu mostrei aqui no gráfico, né? Que à medida que eu diminuo os graus de liberdade, né? Aqui, olha, a curva... Vamos pegar aqui a curva azul, ela tem 5 graus de liberdade. A curva verde, ela tem 2. A cauda da verde, ela é mais densa que a da azul, tá vendo? É isso que quer mostrar essa figura aqui, mas aqui no HTML que eu criei aqui fica mais fácil de mostrar isso para vocês, né? À medida que o grau de liberdade diminui, eu tenho menos precisão, eu tenho uma amostra menor, logo eu tenho caudas mais densas. Se n tende a infinito, né? Se o tamanho da amostra tende a crescer, né? O que acontece? Então, t, né, com os graus de liberdade, tende à distribuição normal, tá? É isso que essa notação está falando aqui, olha. Se n tende a infinito, então t tende a normal, normal padrão, com média 0 e padrão 1. Então, se o tamanho da amostra n tende a infinito, a distribuição t converte para a distribuição normal padrão, tá? À medida que o tamanho da amostra aumenta, então o tamanho da amostra aumenta, a distribuição t se aproxima da normal. Para amostras muito grandes, geralmente maior que 30, a diferença entre as duas distribuições é praticamente desprezível, né, gente? É o que eu já consegui mostrar para vocês aqui, olha, no desenhozinho aqui. Aqui é muito mais fácil de mostrar, né? Então aqui, olha, se eu diminuo aqui, ó, o grau de liberdade, eu tenho mais incerteza, lógico, eu tenho que usar a distribuição t. À medida que eu vou aumentando isso aqui, olha, a minha probabilidade lá, olha, ela vai, o traço preto ali, gente, ele é a distribuição normal. Então, à medida que eu vou aproximando, crescendo o grau de liberdade, eu estou tendendo para normal lá. Eu estou indo para o mesmo lugar do normal. Então, e passou de 30, né, já começa ali a ficar, já aparece eu deixei essa notinha aqui para vocês, olha, para vocês não esquecerem, que já dá para usar normal, porque a diferença aqui é desprezível. Isso que está falando aqui, olha, esse desprezível aqui, ó, que quando eu chego acima de 30, essa diferença é desprezível, tá? Aqui no desenho ficou mais intuitivo de mostrar no HTML, né? Por ele ser dinâmico, né? Facilita muito. Então é isso que está colocado aqui. A distribuição T de Student é utilizada principalmente para fazer inferência de intervalos de confiança e teste de hipótese sobre a média populacional quando a variância populacional é desconhecida, né? E o tamanho da amostra é pequeno. Aqui uma definição, tá? Eu trouxe essa definição aqui, embora vai ficar um pouquinho difícil de entender, porque eu não vou falar de distribuição aqui quadrado, mas eu vou deixar a definição aqui para quem quiser aprofundar, tá? Definição: seja z uma variável aleatória normal padrão e v uma variável aleatória com distribuição Q quadrado com v graus de liberdade. Se z e v são independentes, então a transformação t definida como t é igual a z sobre raiz de v sobre v terá uma distribuição T de estudo com v graus de liberdade. De uma forma mais intuitiva, a ideia central aqui é o seguinte: quando queremos estimar a média populacional μ, a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó, que o t, né, como se eu estivesse criando um t-score, né, seria o que? O x barra menos μ, que é a média da amostra menos a média da população, sobre o desvio padrão da amostra sobre o desvio padrão, né, sobre a raiz do tamanho da amostra, que é o n. Tá? Então, gente, estamos usando o desvio padrão
que é uma estimativa, no lugar do despadrão populacional, que é o sigma, né? Então aqui está aqui o S. Vocês lembram que eu falei que a notação é importante? Olha, sempre que eu utilizar o S, eu estou falando de estimativa. Sempre que eu usar o sigma, estou falando de parâmetro, né? Por isso que aquela unidade 1 é importante. E como estamos usando o S, que é o despadrão da amostra, no lugar do despadrão populacional, que é o sigma, surge uma incerteza extra, né? Eu estou usando o dado da amostra. O dado da amostra ele é mais incerto que o da população. E essa incerteza adicional é exatamente o que a distribuição T ela tenta modelar, né? Então é justamente essa incerteza que ela vai ficar aqui nos graus de liberdade. À medida que eu diminuo, ele vai fazendo o que para mim aqui, olha? A distribuição T ela vai modelando isso aqui, olha. Se eu diminuo o tamanho da amostra, ele me dá uma curva mais achatada. Por quê? Porque ele abre um intervalo de confiança. Então eu vou ter garantia, é um intervalo de confiança mais conservador. Eu vou ter garantia que o meu parâmetro está dentro desse intervalo. Por quê? Porque eu abri um intervalo. Se eu estreito muito o intervalo, eu vou errar mais, não é isso? Então, o estúdio, o que ele fez? Ele pegou a normal padrão e ele achatou ela para ele garantir essa incerteza para a gente poder trabalhar com amostras pequenas. Quando eu não tenho os dados necessários para mim ter uma amostra grande, eu posso modelar, eu posso fazer uma inferência. Só que essa inferência vai ter uma incerteza maior do que quando eu tenho uma amostra maior. Você lembra que quanto maior o tamanho da amostra, mais a estatística ela se aproxima do parâmetro, que a gente falou nas aulas anteriores? Então é exatamente isso aqui que essa distribuição está fazendo para a gente. Quando eu tenho uma amostra pequena, eu aumento os graus de liberdade, eu achato mais a curva, eu tenho um intervalo de confiança mais conservador, logo eu garanto que o meu parâmetro vai estar dentro daquele intervalo de confiança. Então foi justamente isso que o Student conseguiu lá fazer, criando essa distribuição aqui. Então, de uma forma bem tranquila, né? Depois que a gente entende a distribuição normal, entender a distribuição T-Student fica bem mais fácil, né? Só para passar novamente aqui, mas eu já falei, né? São as características da distribuição. Ela é simétrica em torno da média, zero. Então aqui tem um gráficozinho, olha. A distribuição, né? Metade da probabilidade está de um lado do eixo, outra metade está do outro lado, né? A distribuição, ela tem esse eixo de simetria, né? Justamente aqui no eixo Y. Com caudas mais espessas, né? Vou até diminuir aqui, ela com as caudas mais espessas que a normal, né? Caudas mais espessas. Sua forma depende diretamente do número de graus de liberdade. Então aqui, olha, quando eu mexo no grau de liberdade, eu tenho outra distribuição T de tudo para 3 graus, eu tenho outra para 4, né? Eu tenho outra para 5, outra para 6, outra para 7. Eu tenho várias distribuições T de Student, que é diferente daquela normal padrão que eu só tenho uma, ela é rígida, tá? E não vou confundir isso aí. E sua forma depende diretamente do grau de liberdade, que é o tamanho da amostra, né? Grau de liberdade é tamanho da amostra menos 1. Caudas mais largas que a normal, ela prevê uma probabilidade maior de ocorrência de valores extremos, que são os outliers, o que torna mais conservadora e segura para amostras pequenas, tá? Graus de liberdade, que é o GL ou DF, né, que é Degrees of Freedom. A forma da curva depende diretamente do número de graus feito ali no cálculo. A convergência, né? À medida que o tamanho da amostra aumenta, n tende a infinito, né? A amostra está crescendo, né? A distribuição T de estudo se aproxima da distribuição normal, com grau de liberdade alto, geralmente maior que 30. A gente já nem precisa usar mais a distribuição T de estudo, eu posso utilizar a normal, que as probabilidades aqui vão praticamente estar arredondadas, não vai fazer diferença mais para mim. Tá? Eu não preciso desse nível de criticidade ali, eu não preciso de trabalhar com 10, 15 casas decimais ali para calcular a probabilidade. Então aqui agora só um lembretezinho, olha. Quando utilizar? Então quando que eu vou utilizar normal e quando que eu vou utilizar T de Student? Então, gente, quando que eu vou utilizar T de Student? Olha, tamanho da amostra menor que 30. Então, caiu no exercício lá, tamanho da amostra menor que 30, distribuição T de Student. Vou fazer um teste de hipótese na minha pesquisa científica, mas eu só tenho uma amostra menor que 30, distribuição T de Student. O despadrão populacional é desconhecido, então eu vou ter que estimar o despadrão através da amostra. Então, eu tenho que usar T de Student, porque eu tenho que ser mais conservador aqui. Tá? Essa escolha, se ela for errada, isso pode ser um erro metodológico num trabalho científico. Tá? Queremos inferir sobre a média com variância populacional desconhecida.
amostra pequena e os dados aproximadamente normais. Aplicações mais comuns da distribuição T-Student. Aqui eu vou só falar, mas lá na frente a gente vai criar um intervalo de confiança. E no último capítulo eu vou falar sobre os testes, tá? Testes de hipótese que a gente pode aplicar. O teste T-Student, ele é um teste de hipótese. Ele é usado para comparar diferença entre as médias de dois grupos se é estatisticamente significativa. Por exemplo, eu tenho um grupo que é menor que 30, e eu aplico, por exemplo, um grupo de 10 pessoas, eu aplico um remédio para eles, uma vacina. Para outro grupo, meu grupo controle, eu não aplico essa vacina. Então eu quero comparar a média de adoecimento ali. Vamos supor que o grupo que tomou vacina adoeceu menos. Mas será que esse adoecer menos é significativo? Ou será que aquilo foi um obra do acaso? Então a gente vai criar um teste de hipótese para fazer isso, tá? E lá na frente nós vamos criar. Só queria que você soubesse isso, então. O teste de Student, ele serve para me comparar médias. Eu posso comparar a média de um grupo com outro, de um grupo de intervenção com o grupo controle. E nesse teste de hipótese, falar se a minha hipótese ela deve ser refutada ou deve ser aceita. Praticamente um trabalho científico, né? E também posso estimar os intervalos de confiança aí, utilizando a distribuição T-Student. Por fim, eu deixei aqui essa tabela. Igual eu falei, a gente não trabalha hoje com tabela mais, a gente vai fazer isso geralmente no software, né? Então não vai trabalhando com tabela. Mas eu quis trazer a tabela para vocês saberem que existe, né? Então aqui grande parte dos livros estatísticos trazem uma tabela com valores da distribuição T. Então essa tabela aqui abaixo. A tabela, ela lista alguns valores selecionados para a distribuição T-Student, com V graus de liberdade, números no início da lista. Então, assim, para cada distribuição T, eu não tenho, para cada grau de liberdade eu não tenho uma distribuição. Então, para cada linha aqui, olha, 1 grau de liberdade, 2, 3, 4, 5, até 120, olha, você vê que a tabela vem completa até 30, né? Depois de 30 ela pula para 40, 50, 60, 80, 120. Porque daqui para cima ninguém usa. Geralmente a gente usa do 30 para baixo, tá? E deixei um exemplozinho aqui, olha. Se estamos fazendo uma análise em que a distribuição T-Student apresenta 4 graus de liberdade e queremos usar um nível de confiança de 95 unicaudal, então essa tabela divide aqui, ó, em unicaudal e bicaudal. Onde está meu mouse aqui, ó, unicaudal e bicaudal. Consultamos a tabela e percebemos que T deve ser 2,132. Isso quer dizer que a probabilidade de menos infinito até 2,132 é de 95%. Eu vou colocar isso aqui no meu HTML, gente, só que vai dar uma diferençazinha aqui, por quê? Porque o meu HTML, ele não tem esse nível de precisão aqui de 3 casas, tá? Mas eu vou colocar aqui, vocês vão ver que vai dar muito próximo disso aqui, depois eu mostro na tabela, tá? Então vamos lá, olha, 4 graus de liberdade, vou colocar aqui 4 graus de liberdade. Olha lá, mudou a forma da figura, né? O T1, ele vai ter menos infinito. O meu está indo só até menos 5, tá vendo? Então ele perde um pouquinho de precisão ali. E o outro T, 2,132. Vou colocar aqui, olha, 2,132. Mas vocês podem ver que aqui, olha, no meu gráficozinho, ele pegou só de menos 5, seria o menos infinito, até 2,10. Então ele perdeu um pouquinho de precisão. Mas ele achou aqui, olha, 94,44, tá? Por cento de tabela. Então aqui, o teste é unicaudal, tá vendo? Só tem uma cauda aqui vazia, a cauda de cá tá cheia. Então ele achou só esse pedacinho aqui que falta 5%, tá? Vamos ver aqui na tabela então agora, olha. Eu tenho 4 graus de liberdade, então eu vou descer aqui na linha até o 4 graus de liberdade. E eu quero, no teste unicaudal, 95. Então, no teste unicaudal, agora eu vou mudar o mouse. Eu estou nessa linha aqui, eu vou vir até essa coluna aqui, olha, de 95, olha, 4, 95. Então, 95 unicaudal está nessa coluna aqui, ó, unicaudal, 95. Na linha 4, qual que é o valor? 2,132. Então, o meu T, que eu coloquei aqui, olha, por isso que eu coloquei esse valor de T aqui, olha, no meu teste aqui, ó, 2,132 é o valor de menos infinito até 2,132, eu tenho 95% de probabilidade do evento ocorrer, tá? É assim que olha a tabela. Então, aqui na coluna eu tenho os graus de liberdade.
Geralmente a tabela traz o teste unicaudal e o bicaudal. Vocês vão ver que lá no teste de hipótese a gente tem teste que é unicaudal e teste que é bicaudal. Então já vou começar a acostumar com esse termo aqui, tá? E a gente vai achar o valor de t para esse 95. Foi o que a gente achou aqui, ó, 95, né, no unicaudal, com 4 graus de liberdade, o meu valor de t é 2,132. Acontece também que aqui, gente, tem muito arredondamento, tá na tabela. Vocês vão ver que no software estatístico, a gente consegue calcular isso melhor, tá? Então a gente termina por aqui. Obrigado aí e até o próximo capítulo, né? Que seria o capítulo 5, a gente vai falar de amostragem, tá? E no capítulo de revisão. E a gente está encaminhando já para o capítulo 8. O capítulo 8 já vai fazer teste de hipótese e no capítulo 7 intervalo de confiança, que é o grande objetivo dessa matéria aqui. Entender distribuição normal, entender distribuição t-student é o grande passo para a gente conseguir fazer os intervalos de confiança e os testes de hipótese. Tá? Até mais, até a próxima.